Fala galera, olha eu aqui de novo, mais uma segunda-feira, trazendo a aulinha de física para vocês. E dando sequência aí às nossas aulas, a gente vai então continuar falando sobre o nosso sistema solar, sobre os corpos do nosso sistema solar, sobre as curiosidades deles, as influências que eles provocam, os estudos que foram feitos sobre eles, tá joia? Então, sem mais enrolação, já vamos para a nossa aulinha de hoje, para a parte 2 do nosso sistema solar. Combinado? Bom, o que é um satélite, né? Então, às vezes a gente vê em filmes, né, uma imagem semelhante a essa de um satélite, mas e se eu virar para você e falar que isso aí é um satélite? E aí, hein? É a Lua, né? Acho que todo mundo já viu a imagem aí da Lua, né? Olha a Lua que bonita. E se eu te falar para você que a Lua ela é um satélite? Ela é um satélite por quê? Porque a definição de satélite é o seguinte, é um objeto no espaço que orbita ou circunda um objeto maior. Entretanto, existem dois tipos de satélites. E aí que vem a diferença. Então, existe o satélite artificial, que é esse tipo de satélite aqui, que talvez seja um pouco mais comum da gente pensar como satélite, né? E existe os satélites naturais. E a Lua é um exemplo desse satélite natural. Então, os satélites naturais, como o próprio nome já sugere, né? Natural, vem da natureza, né? Não foi algo construído. Então, eles provêm da natureza, como por exemplo a Terra orbitando do Sol, então nós também somos uma espécie de satélite do Sol, e a Lua é um satélite nosso da Terra, é o nosso satélite natural, tá joia? Tá? E os satélites artificiais são os satélites criados e desenvolvidos pelo ser humano, como a Estação Espacial Internacional, que orbita aí em volta da Terra, tá joia? Então, ó, temos aí um gifzinho pra gente, ó, de um satélite, né, que está orbitando ao redor da Terra. E temos aqui um outro GIF do nosso satélite natural, né, que é a Lua. Belezinha? E aí está o conjunto todo. Então, olha só que bacana. A Terra está orbitando em volta do Sol. Perdão. A Terra está orbitando em torno do Sol. E, ao mesmo tempo, a Lua está orbitando em torno da Terra. Então, para a gente visualizar melhor essa situação aí. Lógico que aqui está bem fora de escala, né? O Sol está menor do que a Terra, a Lua está quase do tamanho do Sol, né? Está bem fora de escala aí as proporções, mas só para a gente entender os movimentos aí. Então, falando um pouco aí sobre a nossa Lua, a Lua terrestre, ela é, como a gente viu então, um satélite natural e ela está numa distância aí de aproximadamente 384.405 quilômetros da gente. O diâmetro aproximado, aí, uma estimativa do diâmetro da Lua é de 3.500 km e sendo assim, se a gente conseguir não, né, fazendo uma relação com o tamanho da Terra, ela é 80 vezes menor do que a Terra, ou seja, a Terra tem 80 vezes mais tamanho do que a Lua, tá joia? E na superfície da Lua, então, a gente consegue identificar alguns gases, como por exemplo o nitrogênio, o oxigênio e aí um pouquinho também de água. Bom, existe aí uma certa variação na temperatura da Lua, né? Então a face iluminada da Lua, então a parte da Lua que recebe a iluminação do Sol, está aí uma temperatura de aproximadamente 127 graus Celsius, muito quente, né? E enquanto que a parte que não está iluminada, né, da Lua, a temperatura aí fica perto da casa aí dos menos 170 graus Celsius, muito gelado. Diferentemente da Terra, a Lua ela não possui atmosfera. Dessa maneira, então, ela passou ilesa aí de mudanças ao longo dos anos, exceto aí algumas crateras, né, os buracos, como a gente já viu na aula anterior, que são causadas aí, então, pelas colisões de alguns meteoritos, tá joia? A Lua ela interfere diretamente nas marés, né? A gente pode ser que você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Que a maré alta ou maré baixa, ela ocorre pela ação da Lua, né? A Lua provoca uma influência, né? Mas talvez não seja o porquê não seja ainda muito bem explicado e a gente ainda vai ver isso na aula de hoje. Então, se você está meio dormindo aí, se você está meio por fora, fica ligado porque a qualquer momento a gente vai falar dos fenômenos das marés, do porquê que a Lua interfere na maré alta ou na maré baixa. Fechado? Bom, mas o que acontece, né? A Lua não existe aí um consenso da formação dela ou da origem. A primeira hipótese aí de formação é a hipótese de captura, que ela é uma hipótese que ela é baseada aí no princípio da força gravitacional de atração, tá joia? Nessa hipótese, considera-se então que a Lua ela era um corpo rochoso formado em alguma parte do sistema solar aí que não se sabe ao certo e com esse corpo se aproximando da Terra, a Terra então exerceu
uma força gravitacional sobre esse corpo. E foi uma força suficiente para que esse corpo entrasse na nossa órbita. Sendo assim, a Lua então passou a ser um satélite natural da Terra. Está em órbita da Terra. Mas essa hipótese ela não é muito bem aceita aí pelos astrônomos, primeiro porque ela não explica algumas outras características da Lua, como por exemplo, o porquê que a Lua e a Terra têm alguns materiais que são parecidos na sua composição, né? Então, não faz muito sentido que a Lua seja um corpo que veio lá de longe e que do nada entrou na órbita, sendo que os materiais são um pouco semelhantes à composição, né? E outro caso é que ela é esférica, então essa hipótese aí não faz muito sentido pelo fato aí da Lua não ser tão irregular, tá joia? Outra hipótese, então, é a hipótese de coformação da Terra, da Lua-Terra, né? Como o próprio nome já diz, essa hipótese sugere que elas foram formadas meio que juntas ali, né? Como se fossem gêmeas, né? Então, sugere essa questão aí. Mas, o que explicaria, né, a composição dos materiais serem semelhantes, né? Então, lembra que na outra teoria a gente não conseguia explicar por que os materiais são semelhantes, né, na outra hipótese. Aqui, essa hipótese já faria um pouco mais de sentido. Mas ela não faz também muito sentido porque a densidade da Lua é muito menor do que a da Terra. Isso não deveria acontecer se elas fossem formadas juntas, né? Então, já enfraquece muito a hipótese, né? Um argumento bem contrário aí a essa hipótese. Uma terceira hipótese, então, é a hipótese do grande impacto. Ela diz, então, que há milhões de anos aí, quando a Terra ainda estava sendo formada, alguns outros corpos celestes aí colidiram com a Terra. E aí, a partir dessa colisão, formou-se um aglomerado ali de detritos, né? E que acabaram formando a Lua, né? Essa teoria ela é relativamente bem aceita, né? Por fazer bastante sentido, né? Então, explica-se a semelhança de materiais da composição entre Terra e Lua, explica-se da diferença de densidade, porque não agora mais foram formadas juntas, né? E sim a partir de uma colisão aí. Então, faz relativamente bastante sentido essa teoria. Então, faz sentido a gente dizer essas afirmações que essa hipótese nos traz, tá joia? Aí está, então, uma representação para ficar talvez mais fácil da gente compreender, né? Não é exatamente dessa maneira, né? Só é uma figura aí que é para a gente tentar fazer entender, né? Então, alguns detritos aqui chocaram com a Terra, depois que chocaram, eles formaram aí a Lua e acabaram entrando na órbita da Terra, tá joia? Bom, mas a gente viu então a Lua da Terra, né? Será que os outros planetas, eles também não têm luas, né? Porque a gente está falando agora da Lua do planeta Terra. E os outros planetas, será que eles têm Lua? Tem sim. E aí que eu já te coloco a primeira observação. Como é que a gente vai saber se a gente está falando da Lua da Terra ou se a gente está falando de uma outra Lua de um outro planeta? Aí que já está o nosso primeiro tópico desse slide. Porque se a gente escreve Lua com a letra L maiúscula, a gente está se referindo obrigatoriamente à Lua da Terra. Tá joia? Então, você não precisa escrever Lua da Terra. Se você escrever Lua com a letra maiúscula, você já está se referindo à nossa Lua, a Lua da Terra. Se você escrever a Lua com letra minúscula, você está se referindo ao modo genérico. Então, você pode estar falando de qualquer outra Lua. Tá joia? A Terra possui, então, uma Lua, como a gente viu, né? Marte possui 2 luas e as 2 luas de Marte, elas são menores do que as luas que nós temos aqui na Terra. Então, a gente já ganhou de Marte aí com relação ao tamanho da Lua, tá joia? As luas de Marte, elas são bem pequenininhas. Elas têm aproximadamente aí 22 km de diâmetro, então, relativamente pequeno. Pensa, a gente está falando aí de 1.000 quilômetros, né? Por exemplo, a da Lua da Terra, se eu não me engano, é 3.500 quilômetros. Imagina, de 3.500 para 22, né? 3.500 é bem maior. Então, uma das luas aí possui 22 km de diâmetro e a outra possui só 13 km de diâmetro, tá joia? Então, estão as imagens aí de ambas, tá joia? Das luas, você vê que são realmente bem pequenininhas, né? Tanto é que nem cabe o planeta Marte aqui inteiro na foto pra gente conseguir poder ver as luas aí. Opa! Júpiter tem 79 luas. Você imagina se a gente for estudar cada uma delas, a gente já vai gastar umas 3, 4 aulas aí só para estudar cada uma delas. Mas, como a gente não tem tantas informações assim precisas a respeito de cada uma delas, então a gente vai falar das principais aí, daquelas que são mais importantes, né? Júpiter, ele era o planeta que
tinha mais luas, né, um planeta no sistema solar com mais luas até 2018. Só que aí foram descobertas novas luas e Júpiter acabou ficando em segundo colocado, né? E é em Júpiter, então, que possui aí as famosas, ou talvez não tão famosas, luas de Galileu ou luas galileanas, que foram descobertas, adivinha por quem? Por Newton? Não, por Galileu, né? Se é as luas de Galileu, quem que descobriu? Galileu, né? Então são elas, os nomes delas estão colocados aqui, que são as maiores, né? E a gente coloca um destaque aí para a Lua Europa, que ela vai receber uma visita de uma sonda da NASA. É a missão Europa Clipper, né? Ela possivelmente aí a estimativa que ela seja lançada em 2023 para estudar então mais de perto o vapor de água que existe na superfície dessa Lua, né? Então, sempre que a gente faz estudos a respeito de novos planetas, de novos corpos, a gente sempre se interessa muito pela questão da água, né? Porque é uma característica que é necessária para a vida se perpetuar aí, né? Para a existência de vida. Então, é sempre chamativo um planeta e um corpo que possua água ou até mesmo vapor de água, né? E isso acontece, então, essa possibilidade, né, essa existência de vapor d'água, ela acontece porque a Lua Europa ela tem algumas fraturas em sua crosta. E elas funcionariam mais ou menos como geysers, né? Geyser é aquele negócio que esguicha a água para cima, assim, a gente vê, às vezes, em desenho animado, lá no Pica-Pau, né? Poderia até ter trazido uma foto aqui, mas infelizmente não trouxe, né? Então, e a partir disso, então, cria-se a teoria, cria-se a hipótese de que possa ter oceanos aí no subterrâneo dessa Lua, contendo possivelmente aí água líquida. Então, essa aí é o principal fator para que exista-se aí essa curiosidade, né, essa vontade em conhecer, em estudar um pouco mais essa Lua Europa, tá joia? Estão aí as fotos das 4 mais famosas, né, como já foi citado agora há pouco, né? Então as imagens delas aí para vocês conhecerem elas aí, um primeiro contato com elas, né? Então essa é a Lua, a Europa, a Ganimedes e a Calisto. Saturno é então aí o planeta com maior número de luas aí a partir de 2018, se eu não estou enganado, como foi dito no slide anterior aí, a partir da descoberta de novas luas, então Saturno agora é o planeta que possui maior quantidade de luas. As principais são Encélado e Titã. E a Encélado, assim como a Europa, também existem indícios de que possa existir um oceano líquido aí abaixo da crosta, né? Então também existe aí a curiosidade de um estudo um pouco mais aprofundado para saber a possível existência aí de moléculas orgânicas, tá certo? Então existe também aí essa curiosidade, né? Existe, portanto, aí essa curiosidade, não é mesmo? E de uma possível existência de vida aí, joia? A outra lua é a Lua Titã. Ela também existe a intenção da NASA de visitá-la no ano de 2026, né? Vai ser uma espécie de drone que vai ser enviada, né? E vai com a intenção de sobrevoar a superfície para buscar ou descobrir aí condições que também permitam aí o surgimento de vida aí nessa lua. Então, a imagem da Encélado aí e da Titã. Urano possui então 27 luas. As maiores luas foram descobertas aí em 1787 pelo astrônomo William Herschel. São elas Oberon e Titânia. E ele também descobriu outras 2 luas do planeta Urano aí, que são Ariel e Umbriel. Em 1948, Gerhard Kuiper encontrou mais uma lua, então, a lua Miranda, tá joia? Uma sonda da NASA já foi enviada para o Urano, né? Visitou o sistema de Urano lá em 1986 e encontrou mais 10 luas aí, tá joia? Bom, depois desses episódios aí, né, ainda continuaram-se fazendo observações através de telescópios aí, né, para descobrir mais uma lua, então observações feitas aqui mesmo da Terra, né. Estão aí as imagens, das mais famosas, né, que foram citadas no slide, tá joia? A gente também às vezes tem a curiosidade de saber, né, a cor, o formato. A cor, claro que varia muito da foto, né, da incidência solar ou não durante o momento da foto, né, vai variar bastante. Então, pode ser que, por exemplo, essa daqui que esteja mais clara, né, pode ser que numa outra imagem que você vá pesquisar aí, pode ser que ela esteja uma coloração um pouco mais escurecida, né, por questão aí da incidência solar, né.
Netuno possui aí, então 14 luas, né? E no século XIX descobriu-se aí a lua de Tritão. Foi descoberta essa lua até mesmo antes da descoberta do planeta. Muito louco isso, né? Então observou-se antes a lua do que o planeta. Então essa observação da lua ela foi possível porque ela é a maior das luas de Netuno, né? Então ela tem um tamanho considerável aí, por isso que foi possível a observação dela. E aí então 17 dias depois, em Berlim, no observatório, é que descobriram aí o planeta de Netuno, tá joia? O Gerhard Kuiper, ele encontrou a terceira maior lua de Netuno, que é a Nereida, ou Nereida, não sei a pronúncia correta, em 1949, tá joia? Algumas outras luas precisaram esperar aí que a NASA fosse fazer um estudo mais detalhado sobre elas. Não foi possível que elas fossem descobertas apenas através de observações terrestres, tá joia? E depois disso, então, uns bons anos depois, lá por 2002, 2003, foram encontradas as demais luas aí, totalizando aí as 14 luas de Netuno. Aí a imagem de Tritão, a mais famosa, talvez não, mas a maior. Mercúrio e Vênus. E Mercúrio e Vênus, será que eles têm luas? Não, eles não têm luas. Por quê? Porque eles estão muito perto do Sol. Então, qualquer lua que, entre aspas, aí, vamos dizer, tentasse entrar na órbita de Mercúrio e Vênus, elas seriam roubadas aí pelo Sol, porque o Sol ele atrai mais essas luas do que Mercúrio e Vênus. Então, Vênus e Mercúrio aí não tem nenhuma lua. Vamos estudar então um pouquinho da nossa Lua. A gente já ouviu, né, possivelmente falar das fases da Lua, né? Quais que são as fases da Lua, né? Então, os nossos provavelmente aí os seus avós ou até os seus pais até falam algumas coisas, né, das fases da Lua e como elas interferem aí no nosso planeta, né? Então aí estão as fases da Lua, né? Então temos aqui a Lua crescente, a quarta crescente, a crescente, a Lua cheia, a Lua minguante, a quarta minguante, Lua nova e voltamos à crescente, tá? Então um ciclo aí das fases da Lua. E como possivelmente aí você já deve ter ouvido, essas fases da Lua, né? A Lua em si, ela interfere na Terra. Por causa do exercício, né? Da gravidade que a Lua exerce sobre a Terra. Então ela exerce uma grande influência aí em nós aqui na Terra, tá joia? Uma das influências mais importantes aí, ou talvez mais famosas, é na questão das marés, né? De marés altas ou baixas, tá joia? E também influencia um pouco aí na questão da agricultura, tá joia? Então os agricultores aí da antiguidade, eles já, através das observações, através das experiências, né? Eles já percebiam que o corte do bambu, por exemplo, lá na China, ele deveria ser realizado entre a lua minguante e a nova, que é quando a umidade dos troncos ela era menor. Para os animais também interfere muito essa questão das fases da lua, né? A lua interferindo no nosso planeta. Para os pássaros aí na migração deles e também para os predadores, porque na lua cheia a luminosidade da noite ela é maior, não é? Então os predadores acabam encontrando maior dificuldade, por quê? Porque a presa consegue enxergar melhor, né, vamos assim dizer. Então para a presa detectar um perigo, no caso o predador, é muito mais fácil do que se tivesse escuro, né? Aí você vai virar e falar assim, mas o predador também consegue enxergar melhor. Sim, mas alguns predadores eles já são realmente adaptados à noite, à escuridão, que é justamente uma característica que faz com que ele seja um predador, porque senão ele seria a presa, né? Então, o predador aí, às vezes ele é adaptado à escuridão. Então, para ele estar claro ou não, talvez nem seja tanto um fator determinante. Tanto é que alguns animais, eles possuem o hábito de caça noturna, estritamente noturna. Eles só caçam à noite, justamente por essa adaptação que alguns deles possuem. Então, aí as presas que não possuem essas adaptações à noite, né, elas acabam tendo certa vantagem aí nos períodos de lua cheia, porque a iluminação acaba sendo um pouco melhor. Iluminação, né, entre aspas, né. Alguns mitos aí sobre a questão das marés. Antes de falar dos mitos, vamos falar então quando que existe a maré alta e a maré baixa, né? Então as marés altas vão existir aqui, ó, na lua nova e na lua cheia. Por quê? Porque é mais ou menos não, né? É mais ou menos quando o quê? O Sol, a Lua e a Terra, quando eles estão meio que alinhados. Então você percebe que se a gente passar uma linha aqui, ó, eles estão mais ou menos que na mesma linha. E nas demais luas aqui, ó, então principalmente, né, na lua crescente e na minguante, é quando ocorrem as marés baixas. Porque está formando quase que 90 graus aqui, ó. Tá vendo que você faz praticamente 90 graus aí? Então, ó, lembra,
Quando elas estão alinhadas, lua nova e lua cheia, maré alta. Quando elas estão formando 90 graus, maré baixa, tá joia? E aqui as demais, né, estão na transição aí de maré alta e maré baixa. Fechou? Falando então agora sobre os mitos, né? Então existem muitas crenças, às vezes os nossos avós, né, eles falam muitas coisas, na lua tal acontece tal coisa, na lua tal, talvez algumas coisas podem ser até que verdade, ou fazerem até sentido, né? Mas existem algumas coisas que cientificamente a gente não pode afirmar. Não existe um estudo que fale, não, a lua cheia causa tal coisa. Então, algumas coisas ainda não são comprovadas cientificamente. Pode ser que você, pode ser que o seu avô, a sua avó, acreditem naquilo, que faça sentido. Às vezes é até uma questão de coincidência, né? Então, algumas pessoas dizem que a lua tem uma certa influência no que se refere ao ciclo menstrual, né? Então, talvez até exista alguma coincidência, né? Mas comprovações científicas aí, como por exemplo, no ciclo menstrual, não é verdade. Tá, joia? Cortar cabelo em determinada fase da lua também não é verdade. Esse não é verdade que eu te falo significa que não existe uma comprovação científica. Pode ser que seja verdade, mas não existe um estudo científico embasado para evidenciar, para afirmar com certeza, através de estudos, que isso seja verdade. Pode ser que você aí na sua experiência de vida, sua avó ou seu avô na experiência de vida deles, pode ser que eles falam, não, se eu corto o cabelo em tal lua, demora mais para crescer, ou cresce mais devagar, não sei. Pode ser que exista aí uma experiência de vida, no caso aí de vocês meninas, com relação ao ciclo menstrual, talvez você consiga fazer uma relação entre o seu ciclo com as fases da lua, tá joia? Mas, como eu disse, ainda não existe um estudo científico que comprove. Pode ser verdade? Pode, mas ainda não é comprovado cientificamente. Fechou? Bom, algumas missões foram feitas à Lua, a nossa Lua terrestre, né? Com o intuito aí de estudar ela um pouco melhor, de ter mais conhecimento a respeito da nossa própria Lua, né? E existe o programa Apollo aí, que ocorreu entre os anos de 1961 e 1977, com o principal objetivo de colocar o homem na Lua, né? E esse objetivo foi alcançado com o Apollo 11, que foi a missão aí que conseguiu colocar o homem no solo lunar em 20 de julho de 69, tá joia? Então, nem todos os voos aí das missões Apollo foram tripulados, né? Então, os primeiros voos lá foram só de reconhecimento, né? De experiência para conseguir se chegar até o Apollo 11. E aí, em 1972, foi decidido aí que não valia tanto mais a pena investir dinheiro, né? Nesses estudos, beleza? Bom, mas o contexto, né? Em que contexto que está inserida aí esse tão grande interesse em colocar o homem na Lua, né? Em estudar a Lua? Bom, ele está inserido no contexto aí da corrida espacial, né? Que foi entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então estava na disputa lá para ver quem ia ser o soberano, vamos assim dizer, entre aspas, né? E aí, então, quem chegasse à Lua primeiro, ou quem conseguisse realizar maiores estudos a respeito, né, quem conseguisse chegar realmente na frente, seria aquele que é o melhor, né, entre aspas aí. Então, os Estados Unidos e a União Soviética investiram aí muito dinheiro, investiram muitos recursos para realizar esses estudos, né, e o porquê de se chamar programa Apollo, né, então a gente viu que o Apollo 11 foi o que conseguiu colocar o homem na Lua, né? Mas por que Apollo? O Apollo o nome Apollo, né, fez uma referência ao deus grego Apolo, que é muito associado a colonizações pelos gregos, né? Então, de dominar, né, de colonizar povos, né? Então, os Estados Unidos aí e a União Soviética estavam nessa questão aí de colonização, de dominação, né, de tentar ser um melhor do que o outro. Então, os Estados Unidos aí fez uma relação entre a colonização acreditada pelos gregos aí do deus Apolo, né? E uma coincidência, ou talvez não coincidência, né? Não entendo muito da mitologia grega, mas é que o Apolo também é o irmão de Ártemis, a deusa da lua, né? Então tem total relação aí. Então Apolo, relacionado à colonização, que é o que os Estados Unidos buscava na época, é irmão da Ártemis, que é a deusa da lua, que é justamente o objeto de estudo, né? Que a gente sempre quis, né? Mas que eles queriam chegar até a lua, né? Então, por causa dessa questão aí, tá joia? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre algumas missões Apollo aí que ficaram um tanto quanto conhecidas. O Apollo 1 foi um total desastre. Por quê? Porque deu tudo errado, morreu 3 astronautas e aí, por causa de uma falha elétrica, né, pegou fogo lá, virou uma catástrofe total, né? Então, foi a primeira expedição tripulada e aí depois disso, eles começaram a perceber aí que era interessante
fazer umas missões aí não tripuladas, né? Estudar um pouco mais, fazer mais observações, até que eles conseguiram chegar lá no Apollo 11. E o Apollo 11, então, foi justamente a chegada do homem à Lua, tá joia? Essa chegada do homem na Lua, né, foi muito importante no contexto da Guerra Fria, né, no contexto da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né? É um papel de liderança aí que os Estados Unidos obteve nesse período, aí, justamente por conseguir, né, enviar o primeiro homem até a Lua. Uma missão futura, então, agora, um futuro bem próximo nosso aí, é a missão Artemis, que a NASA pretende enviar aí em fevereiro de 2022. Olha só, já daqui uns 3 meses e pouco, possivelmente, a gente vai ter mais uma expedição aí para a Lua, né? E curiosidade aqui é que, se tudo correr bem aí, vai ser essa expedição vai marcar a chegada da primeira mulher à Lua, né? Então, a primeira mulher que chegará na Lua, tá joia? A data exata ainda não está definida, né? Então, porque não é tão simples assim você enviar uma nave para a Lua, né? Pensa comigo, né? Convenhamos que não é uma coisa tão simples. Então, existe todo um estudo, a posição da Terra e da Lua elas têm que coincidir de uma certa maneira para que exista um maior sucesso aí, né? Mas a estimativa aí, a análise é que esse lançamento ele possa ocorrer entre os dias 12 e 27 de fevereiro, tá joia? Eu não encontrei informações se houve atraso desse lançamento por decorrência da pandemia. Eu acredito que não, porque as informações que eu peguei sobre esse lançamento foram tanto quanto recentes, então a gente já estava nesse contexto pandêmico, não é? Então eu acredito que, se tudo correr bem aí, em fevereiro de 2022, a gente vai ter mais um lançamento tripulado aí para a Lua, e a primeira mulher vai chegar na Lua, tá joia? Então temos a imagem aí da nave, né, que vai ser lançada aí, se tudo correr bem, em fevereiro de 2022. É logo logo, hein? O que é um eclipse? Você já ouviu falar de eclipse? E existe mais de um tipo de eclipse? Eclipse solar e lunar? Parece que eu já ouvi falar isso. Existe. E eu trouxe aí de uma maneira bem simples para a gente entender, para ficar fácil. Existem 2 tipos de eclipse. O eclipse lunar e o eclipse solar. Tá joia? O lunar consiste, então, a Terra atrapalha totalmente aí o campo de incidência solar na Lua, então a Lua fica no escuro. E existe o eclipse solar, então a Lua atrapalha um pedaço aí da Terra. Óbvio, né? Como a Lua ela é menor, né? Ela não vai atrapalhar a Terra inteira. Então alguns pedaços aqui ainda acabam recebendo incidência solar. Mas a Lua aí, ela serve aí como uma barreira, então ela impede que os raios solares cheguem aqui até alguns pontos da Terra. Fechou? Bem simplesinho, bem simplificado para você, meu amiguinho, minha amiguinha. Com isso, a gente finaliza mais uma aula desse tema mega interessante. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Eu espero que tenham gostado, tá joia? Espero que realmente aí do fundo do meu coração vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho aí com as curiosidades e espero que vocês tirem as dúvidas com a gente, comigo, com o Gleico, tá joia? Se tiver alguma dúvida aí, às vezes do roteirinho que o Gleico vai passar para vocês, talvez eu não tenha falado alguma coisa na aula de hoje, mas aí a gente pesquisa junto, a gente vai junto e descobre as coisas juntos, tá joia? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!